Boa noite a todos, graça e paz, amém? Amém? Vamos para mais um estudo, mais uma sequência, né, de estudos aí que nós estamos estudando aí no João 15, né? Tá um pouquinho com zoom, não tá? Tá um pouquinho, não sei se ele vai perder talvez alguma coisa embaixo depois. Opa! Com toda calma, a gente vai chegar lá, né? Vamos orar mais uma vez, então? Agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai querido, toda a glória, a honra, a majestade, a grandeza, a beleza, pertencem a Ti. E só o Senhor, Pai querido, tem esses atributos de forma grandiosa e exaltada. E o Senhor é o único digno de louvor, Pai. Aqui estamos nessa noite com o intuito de Te adorar, Pai, e também aprender mais da Tua palavra. Tudo faz parte da adoração. E nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Pai, na nossa caminhada sempre precisamos sermos tratados por Ti, Pai. Nessa noite aprenderemos um pouco mais, Pai, deste processo de tratamento que o Senhor tem para o Seu povo. Colocamos as nossas vidas diante do Senhor e que o Senhor, Pai querido, possa fazer todo o Teu querer e realizar em nossas vidas. Sabemos que o Senhor fará, mas que o nosso coração esteja voltado a Ti, como pessoas que estejam dispostas a aceitar com alegria, com sujeição, com obediência, o Teu agir, o Teu querer em nós. Pai, abençoa essa igreja, aqueles que aqui estão, por acaso outros que virão, que o Senhor possa trazer para que possamos juntos aprender a cada dia mais, Pai, diante daquilo que o Senhor tanto tem para nós. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, abra em João 15, 2. Muito bom, ficou melhor assim para a gente poder estar acompanhando, né? Isso aí. João 15, 2. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 2. Amém todos? Vamos lá. A versão NVI diz assim: todo ramo que, estando em mim, Jesus, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. A versão Almeida século 21 diz assim: todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Ok? O nosso tema de hoje, irmãos, é a poda, a mão do agricultor na minha vida. Parece até um tema meio forte, no sentido assim, olha, a mão de Deus sobre a sua vida, mas é isso mesmo. É a mão de Deus sobre as nossas vidas. A poda, né? O nosso tema de hoje, sobre o texto da videira verdadeira, estava aqui até os textos na versão NVI e Almeida século 21. Nós temos uma pequena diferença, né? A questão do corte e a questão da poda na NVI. No Almeida nós temos o corte, né? Mas nós temos, em vez de poda, limpa. A palavra grega, ela pode ser traduzida como poda ou também como limpa. Tá, beleza? Então vamos lá. Existe aqui uma declaração, estou vendo que está cortando um pedacinho ali, né? É uma declaração de presença que é com base no nosso estudo do Carlos Marcord, né? Que vai dizer o seguinte, a declaração: Jesus, que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Normalmente, nos estudos que nós estamos tendo, principalmente se você assistir também os vídeos, o Carlos Marcord pede até que as pessoas coloquem sua mão no coração e declare isso do fundo do seu coração mesmo. E eu vou repetir. Jesus,
Que bom que o Senhor habita aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos. Eu tive a oportunidade de ministrar um outro estudo, que foi o estudo 3, sobre o pai, o agricultor. Nós sabemos que o agricultor é o pai. Jesus é a videira verdadeira. E os cristãos são o quê? Os ramos. Nós somos os ramos, né? Então, voltando ao título, hoje nós vamos estudar sobre a poda. Que acontece com quem? Com a videira? Que acontece com o pai? Não, a poda que acontece com quem? Com os ramos. Irmãos, você precisa entender que um ramo, mesmo que dê fruto, ainda assim ele é podado por Deus. A questão é saber quantos querem ser podados pelo Senhor. Quantos querem ser podados pelo Senhor? Quantos? Você quer ser podado pelo Senhor? Muitos não respondem, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo que você não queira. Quando chegar a hora que Deus tiver que podar você, Ele vai podar. E nós vamos ver isso no estudo. Quem já teve a experiência de ter uma vida frutífera? Quem teve a experiência de ter uma vida frutífera? Quantos de nós temos momentos em nossa vida que tudo está dando certo no ministério? Na hora que você canta, a coisa flui. Quando você prega, flui. Você evangeliza, flui. Você coloca um texto no Facebook, muitas pessoas curtem, né? Você está trabalhando no Ministério de Ação Social e a coisa está frutificando, você está trabalhando na mídia, na gravação, e tudo está frutificando, tudo está tendo resultados positivos, né? Mas quantos que em momentos frutíferos também logo depois tiveram momentos de sequidão? Que é um momento que você acaba ficando um pouco mais afastado, você acaba vendo que a coisa não está acontecendo tanto quanto você tanto queria que acontecesse, momentos em que você está passando, você fala assim, poxa, mas esse momento é um momento que está um pouco difícil em minha vida, mas eu quero dizer para você que é este o momento, muitas vezes, que Deus está podando sua vida. Existem tempos de seca, e isso é um choque, porque uma vez que há frutos, e se espera que venham mais frutos, e mais frutos, é o que nós esperamos. A coisa está fluindo, a coisa está acontecendo, e a gente começa a pensar assim, opa, a coisa está boa, então Deus vai me usar para coisas muito maiores, e de repente, tudo pode parar. Eu quero dizer para vocês que os nossos estudos têm como base os estudos do pastor Carlos McCord. E ele conta na sua vida que houve um momento onde Deus começou a trabalhar na sua vida e de repente houve uma poda na sua história. Ele deixa uma igreja nos Estados Unidos, ele é enviado para o Brasil. E é interessante que eles deixam a igreja com um novo pastor e eles vão embora e ninguém vai se despedir deles. Eles vêm para o Brasil, depois não recebem mais nenhum auxílio pessoal ou por carta, ou seja pelo que for. E de repente, nem mesmo o pastor que ficou no lugar dele tem contatos, a coisa se torna, há uma separação, há um abandono, há um esquecimento, e isso ficou marcado na vida dele. Lá na frente, irmãos, ele pôde ver que isso foi uma poda de Deus. E eu quero dizer para vocês que haverá momentos na sua vida que Deus vai podar. Deus vai usar pessoas para podar a sua vida. Pode usar circunstâncias para podar a sua vida. Pode usar a igreja para podar a sua vida. E eu quero dizer que isso é uma bênção para você, por mais que doa. Ah, Oswaldo, isso não era o que eu queria ouvir aqui nessa noite, não.
Eu não queria ouvir isso, eu queria ouvir outra coisa. Mas eu quero dizer para vocês que a mensagem nessa noite está tratando disso. E talvez, se você não estiver passando por uma poda, pode ser que em algum momento da sua história, seja próximo ou mais à frente, você passará por uma poda. Nós precisamos entender que o texto fala, olha só o texto, irmãos, todo ramo que estando em Cristo, que não der fruto, ele vai cortar. E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para que ele poda? Para que você seja expulso, para que você saia da presença de Deus, para que você nunca mais consiga fazer nada na obra de Deus. Não. O texto diz que ele poda para que você faça o quê? Dê mais fruto. É isso que o texto está dizendo. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã não é uma vida de acumulação de frutos. Quando dá frutos, os frutos vão embora. E para você poder dar mais frutos, em um determinado momento você vai ter que ser podado. É isso que acontece com a vinha. E é isso que deve acontecer na vida cristã. Olha o jovem rico. O jovem rico era uma pessoa que tinha muitos frutos. Pelo menos ele acumulava muitos frutos. Mas o mais importante na caminhada cristã não é o que você acumula, é o que você é. É o que Deus é na sua vida. O ser é mais importante que o ter. Quando ele vem até Jesus, o jovem rico, e pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele que ele tem que cumprir os mandamentos. E ele fala assim: mas tudo isso eu tenho cumprido. Então Jesus agora fala o que para ele? Jesus o ama e diz assim: ó, então vá lá, vende tudo, dê aos pobres e me siga. E ele saiu triste. Porque a partir desse momento, Jesus está chamando ele para uma vida de discipulado, uma vida de compromisso com Cristo, de seguir Cristo, de deixar qualquer coisa que possa impedi-lo de ser uma nova pessoa, de ser uma pessoa agora diferente, porque ele vai se tornar um discípulo de Cristo. E ser é mais importante do que ter. E é isso que nós estamos começando a trabalhar. O jovem rico precisava aprender isso. O Carlos McCord vai dizer que a vinha não é lugar de acumular, é lugar para viver, ser, contribuir e repartir. É uma vida que uma vida que se renova. Essa é a ideia. É uma vida que ela é na presença de Deus. É isso que o Carlos McCord está trabalhando nessa mensagem, nesse texto, neste momento. Na espiritualidade, o alvo da vida cristã não é acumular, o alvo é viver. É viver o alvo de Deus, momento a momento. E aqui nós temos a questão do jovem rico. Em meio a tudo que ele queria saber e do que o Senhor Jesus disse, ele saiu de lá pulando de alegria? Não, ele saiu triste. Irmãos, nós precisamos entender que no trabalho de Deus, na vontade de Deus, há determinados momentos que ele vai nos colocar em circunstâncias, porque ele quer trabalhar o seu ser, ele quer trabalhar a sua vida, ele quer moldar você, ele quer fazer você ser uma pessoa melhor, ele quer tratar de você, ele quer curar você, ele quer restaurar a sua vida. E então vamos lá. Em primeiro lugar, que nós vamos trabalhar aqui nessa noite com base no texto, Deus está envolvido com todas as vidas humanas, porque Ele está buscando uma conexão com todos. O texto de Atos 17 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem
e talvez tateando pudesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Está aí o texto, vocês puderam acompanhar, né, um pouquinho aí do texto, pelo menos perto do final aqui está um pouquinho mais difícil. É o texto de Atos 17. Paulo em Atenas, pregando para os atenienses, ele vai dizer esse texto, ele vai dizer no início: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, de um só fez ele todos os povos. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo. E outra parte do texto ele vai dizer: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus criou o homem para ele. Ele criou o homem e ele é o sustentador do homem. Então todos os seres humanos, de alguma forma, sabem no seu íntimo que Deus existe. Ou, pelo menos, que há a existência de um ser. Mesmo aqueles que negam, mesmo aqueles que estão, de alguma forma, enganados pelas seitas, mas no coração do homem, até mesmo dos ateus, não tem como ele dizer que, no fundo, não há alguém, um ser que exista. Paulo vai trabalhar isso em Atenas. Nós precisamos entender, então, que de alguma forma as pessoas não estão zeradas com respeito ao senso de Deus. Há algum senso de Deus no coração do homem, mesmo quando os homens não querem aceitar. É isso que Paulo está trabalhando lá em Atenas, em Atos 17. Todas as pessoas têm isso. É importante entender, irmãos, então, nessa primeira conexão, é que a maior bênção é Deus estar presente em você. Essa é a maior bênção. Não é pensar em acumular coisas, é saber que ser na presença de Deus é muito maior. O que o ramo precisa fazer em toda a sua vida? Estar conectado na videira verdadeira. O Pai é o agricultor e Jesus é a videira verdadeira. O que nós precisamos, em primeiro lugar, aqui é entender que a essência da nossa vida está em estar ligado a Deus. Seu principal ministério não é ter, mas ser. Ser você em Cristo Jesus. Vocês vão entender melhor à frente por que nós estamos começando a trabalhar a questão do ser e não o ter. A presença de Deus na sua vida te faz uma pessoa curada, restaurada e viva. Você precisa entender isso primeiramente. Para isso, de tempo em tempo, Ele vai podar você. Ele quer trabalhar em você. E para isso acontecer, haverá momento de isolamento, afastamento, tratamento em você. Deus começa a trabalhar na sua vida quando você entende que a sua vida precisa estar em primeiro lugar ligada a Ele, dependente dEle. E é importante o texto que foi lido, uma parte dele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Você precisa estar em primeiro lugar ligado a Deus. Pensa bem, nós estamos usando um computador ali da igreja para poder passar aqui no Data Show. Se esse computador travar agora, em meio ao estudo aqui, o que nós devemos fazer com esse computador? Comprar outro e colocar já no lugar dele? Ou simplesmente reiniciá-lo? O que nós deveríamos fazer? Hein? Igreja, o que nós deveríamos fazer? Reiniciá-lo. Irmãos, nós precisamos entender, em primeiro lugar, nessa parte do estudo aqui, que o que Deus mais quer fazer, em primeiro lugar na sua vida, não é olhar para os resultados do seu ministério, ou os frutos do seu ministério. Mais do que isso, Deus quer estar em você, trabalhando primeiramente na sua vida, para fazer de você, a cada dia, momento a momento, de tempo em tempo, uma pessoa tratada por Ele, uma pessoa melhor. Amém? Em primeiro lugar, guardar essa primeira parte, porque a segunda parte nos leva ao seguinte: a poda é um envolvimento mais íntimo que Deus
que Deus tem com aqueles que já fizeram a conexão com a videira e o agricultor. Olha aí, vamos começar a entrar na poda. O Carlos McCord, que é o autor desses estudos, diz o seguinte: a poda é a decisão do agricultor sobre o futuro da vinha. O que será útil para a próxima estação, fica. O que não será útil, será eliminado sem explicação. Olha aí. Vamos lá. Como foi dito anteriormente, o mais importante é ser do que ter. Ter experiência é maravilhoso, mas a intimidade com Deus é mais importante. Olha só, viu a primeira parte que nós começamos a trabalhar a questão de Deus em todos? A segunda parte começa a ser trabalhado a poda de uma forma mais direta. E o agricultor, que é Deus, o Pai, ele vai fazer a poda. Aquilo que na sua vida está ligado à próxima estação ou a algo futuro, ficará. Mas aquilo que Deus tiver que podar na sua vida, para fazer você ser um crente melhor, para dar mais frutos lá na frente, eu quero dizer para você que Deus vai fazer. Deus vai podar. Começar a pescar a ideia do primeiro ponto agora para o segundo ponto, Ele vai fazer, porque Deus te ama, porque Deus quer fazer algo melhor na sua vida. Deus quer ver você sendo um ramo mais frutífero, mas para você dar certos frutos lá na frente, muitas vezes Ele tem que te podar agora, hoje. E Ele vai fazer. É interessante que a citação que eu disse do Carlos McCord é que a poda é a decisão do agricultor. Não é você que diz: Senhor, hoje o Senhor pode me podar, né? Senhor, semana que vem o Senhor pode me podar, mas essa semana dá uma segurada aí, né? Não, não é assim que funciona. Ele vai fazer, a decisão é dele. O que tem que ficar para a próxima estação vai ficar, mas o que não for útil será eliminado sem explicação. Sem explicação. É Deus, irmãos, porque a intimidade com Ele é muito mais importante. E por isso você precisa, sabe o que, irmãos? Ter cuidado com a correria do dia a dia. A correria do dia a dia atrapalha a sua comunhão. Nós temos que ter cuidado com a correria, com os muitos afazeres. Você sabia que talvez, em determinado momento da sua vida, você tenha que abrir mão de certos ministérios, para você ter mais intimidade com Deus? Haverá momentos da sua vida que você tem que abrir mão de alguma coisa. E muitas vezes, para que Deus faça algo na sua vida, eu quero dizer que às vezes não é você que vai de repente largar alguma coisa. Deus vai tirar da sua vida. Deus pode tirar um trabalho da sua vida e depois colocar você em outro. Deus pode fazer você passar por um momento de dificuldade física, financeira, familiar, pessoal ou relacional com as pessoas, para poder fazer algo melhor na sua vida, para que você tenha mais comunhão com Ele. E é Deus fazendo. As coisas podem ser tiradas, ou as coisas devem ser tiradas, mas há coisas que podem tirar o nosso tempo com o agricultor e com a videira. Como que está o seu relacionamento com o agricultor? Você, ramo. Como está o seu relacionamento com a videira verdadeira? Será que você é um ramo que está querendo deixar a videira? Não tem como. Você não tem como deixar a videira. Mas você pode ser podado. Deus faz isso. E é interessante dizer tudo isso, irmãos, porque nos planos do agricultor, meus planos e os planos do agricultor, os planos do agricultor sempre prevalecerão. Primeiro, eu sempre acho que todos os acertos do passado irão comigo para o futuro. Deus nem sempre concorda.
e cortará aquilo que não revelar o fruto desejado na minha vida. Olha aí. Não adianta dizer, Senhor, a vida é minha. Né? A vida é minha. Não adianta. Não adianta. Não adianta. E é interessante olhar isso, que nem todos os acertos do passado vão comigo para o futuro. Vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, não, acabou aqui. Eu tenho outra coisa para você. Eu vou tratar de você, porque eu quero fazer algo melhor na sua vida, para que você dê mais frutos lá na frente. Segundo, a dor da poda é diferente da dor da disciplina espiritual. Não é a disciplina que nós estamos tratando. A dor da poda é aquela dor que depois da poda, é aquela dor depois que damos fruto bom. É uma dor que nos surpreende. É o que está aqui. Talvez você pense assim, poxa, eu estou dando tantos frutos no reino e Deus tirou isso de mim. Ai, que difícil. Como que pode hoje eu estar passando por isso? Como que pode hoje a minha situação estar desse jeito? Mas Deus pode estar fazendo algo. Está fazendo algo para que amanhã ou depois você tenha algo melhor. A dor, ela nos surpreende. E ela dói. Poda, dói. Ela é diferente da dor de um futebol, de uma prática esportiva, né? De uma pedalada ou de uma queda de bicicleta. É diferente disso. Mas é uma dor que nos trata para nos fazer uma pessoa melhor. Terceiro, o instrumento da poda às vezes surpreende. Deus usa aquilo que faz o corte permanente. Nós precisamos entender isso. O instrumento da poda às vezes surpreende. Deus usa aquilo que faz o corte permanente. O Carlos Macorde, no seu vídeo, ele vai dizer que aquele pastor que ficou no lugar dele nos Estados Unidos, que deixou ele só, que fez tudo aquilo com eles, que trouxe até uma dificuldade para eles assim, mas ele depois entendeu que aquela era a poda de Deus na vida dele. Eu quero dizer para você que talvez a chefia que Deus colocou hoje na sua vida, no seu trabalho, seja a poda de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que talvez uma doença que esteja na sua vida hoje, entrando na sua vida, no seu meio ou na sua família, é a poda de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você que talvez ficar um momento sem estar naquele ministério frutífero que você estava, é a poda de Deus na sua vida. Osvaldo, mas será que é assim? É. A questão é, você consegue entender a poda de Deus na sua vida? Porque ela surpreende. Ela surpreende. Deus pode usar pessoas e circunstâncias, situações para te podar. Letra D. Está aqui embaixo, desculpa. A poda focaliza a minha atenção de volta à videira e tira a minha atenção do fruto do passado. Cuidado. Bons resultados pode ser o seu Deus. Um ministério pode tomar o lugar de Deus. Um trabalho, um dinheiro, uma conta bancária, seja lá o que for, pode tirar o lugar de Deus na sua vida. Porque a frase que o Carlos Macorde usa, que o pastor Felipe já usou, outros usam, é: o que ganha a sua atenção, ganha você. E o que tem ganhado a sua atenção? O que tem ganhado a sua vida? É interessante que ele diz que a poda focaliza a minha atenção de volta à videira. Talvez seja o momento de você voltar a olhar para Deus, voltar-se mais para Deus, do que para as coisas que você tem feito no reino de Deus. Porque ser é melhor do que ter. E talvez você esteja passando por uma poda, e se não estiver passando, Deus pode agora começar a podar a sua vida. Porque Ele quer fazer você voltar a sua atenção para a videira. E quem é a videira verdadeira? Quem é a videira verdadeira? Jesus. Jesus.
É Ele. Olha, muitas vezes você vai ver a pessoa falando na sua igreja: a minha igreja agora tem mais membros, a minha igreja agora tem mais batismos, teve tantos batismos, a igreja que eu estou agora está construindo um grande templo, está fazendo isso e aquilo. A pergunta é: e como está a sua vida com Deus? Como está o seu tempo com Deus? Como está a sua vida de dependência à videira verdadeira? Acumular muitas conquistas e resultados podem muitas vezes tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Por isso que Deus pode muitas vezes estar podando você. É importante entendermos que a poda, ela tem um grande valor em nossas vidas. Deus não mede a minha vida e a sua vida pelo sucesso, mas pela qualidade do amor que temos dele, que temos nele e com o próximo. Ouviram isso? Guardaram isso? Vou repetir. Deus não está medindo o seu sucesso ministerial, mas a sua qualidade do amor que você tem nele e no próximo. Olha aí. Olha que coisa. Primeiro nele, depois no próximo. 3. A poda a poda nos lembra que o alvo do discipulado não é acumular, mas viver na abundância do zero com Deus. Do zero com Deus. A ideia de acumular veio depois da queda e da saída do homem do jardim do Éden. E as nossas referências bíblicas aqui é Mateus 6, de 1 a 33, aquele texto que Jesus vai falar da ansiedade que as pessoas têm de acumular as coisas, né, de estar preocupado com tudo, né? Mas aí Jesus vai falar: para que se preocupar tanto? É Deus quem nos sustenta, né? A outra referência, a parábola do rico e sensato, né? Tem mais coisas, tem mais alimento, vai lá, derruba aquele celeiro, constrói o maior, e aí vem uma voz, né? E aí? Hoje eu vou pedir a tua alma, né? E agora, o que você vai apresentar? Olha o que o texto está dizendo. Mas eu queria enfatizar com vocês aqui, irmãos, a história de Jó é a história de uma poda. A história de Jó é de uma poda. Qual o pecado que Jó cometeu para ser podado? Me diz aí, irmãos. Eu quero dizer para vocês que Deus não poda um servo dele, um filho dele, por causa do pecado. Ele poda porque ele quer que o seu servo, o seu filho, o ramo, dê mais frutos. Porque quando Jó começou a ser podado, a sua esposa não entendeu que ele estava sendo podado. Os seus amigos não entenderam que ele estava sendo podado. Eles pensavam que Jó tinha feito algo errado. É o que eles pensaram. Eles achavam que Deus o havia abandonado. Nada disso. Nada disso. Deus estava podando ele. Porque ele queria que Jó lá na frente desse mais frutos. Então, passar pela poda de Deus, você precisa entender em primeiro lugar aqui, com base nisso, é que não é porque você está em pecado. Meu Deus, porque eu estou passando por isso? Por que eu estava indo tão bem nesse caminho e agora acabou, secou, parou? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não me ama? Isso pode surgir na mente de um servo de Deus? Pode ou não pode? Deus podando, irmãos. As pessoas em sua volta não entendem, ou as pessoas em sua volta, sabe, se opondo à sua vida e situações só piorando em certas áreas. Será? O que está acontecendo? É Deus podando. E ao fim de tudo, Deus abençoou Jó com outros filhos, outros bens, depois que ele perdoou seus amigos. E eu volto ao Carlos Macorde.
Sabe o que Carlos Marcord fez? Depois de um tempo que ele começou a entender que Deus tinha podado a vida deles ao virem para o Brasil e tudo que aconteceu na vida deles, ele e a sua esposa oraram por aquele pastor e perdoaram. E sabe o que aconteceu? Muitas coisas mudaram lá na frente. Houve uma reconciliação de Deus na vida deles e da antiga igreja. Porque Deus trabalha, Deus está trabalhando. Deus não está abandonando os seus servos. Deus permite e faz tudo isso, porque Ele quer que você dê mais frutos, mais frutos, mais frutos. E aí, irmãos? A poda dói, mas faz parte do trabalho de Deus. Em quarto lugar, a poda nos lembra onde fica a fonte. Muitas vezes, Deus está podando você para fazer você se humilhar e depender de Deus. Deus faz isso conosco. Deus faz isso com você. Porque Ele quer que você sempre entenda. E lembre-se, onde fica a fonte? A fonte não está em mim. A fonte não está na minha capacidade. Se eu não fizer, a coisa não acontece. A fonte não está em nós, irmãos. A fonte está em Deus. A fonte é o próprio Deus. É o Senhor Jesus. O agricultor trabalha confiante naquilo que está na videira. Gente, isso é maravilhoso. Isso é algo que tem que nos emocionar. O Pai, olha a Trindade trabalhando. O Pai trabalha em nós para nos fazer ir para a videira. E ela vive confiante no agricultor. O Pai e o Filho. O ramo só precisa estar nessa confiança para dar muito fruto. Ou muitos frutos. É o que nós devemos fazer. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Mais do que pensar nas capacidades que nós poderemos apresentar, é entender que o ramo deve o quê? Confiar na videira. Então, sei que aqui não está no estudo, mas eu quero dizer para você o seguinte: você pode evangelizar. Muita gente fica assim, mas eu não sei falar, não sei fazer. Faça. Você creu, você está na videira, você confia em Deus, você pode fazer, creia, porque Deus está trabalhando em você para que você dê muito fruto. Os momentos de dificuldades não são momentos de você parar e desistir, deixar de vir à igreja, se tornar um desigrejado, né? Vou desistir de tudo. Não! É o momento em que você tem que se prostrar e reconhecer que existe uma fonte, e se lembrar da fonte, e ir em direção à fonte, e entender que Deus está trabalhando em você. No mesmo texto aqui, João 15, o versículo 4, vai dizer uma parte dele assim, ó: nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Versículo 4. Você precisa entender que ela é para te lembrar, a poda é para te lembrar onde fica a fonte. Em quinto lugar, a poda me permite voltar a receber tudo da videira. Aprender a começar na abundância da videira e do agricultor é o alvo da poda. Meu plano mestre é permanecer para, em primeiro lugar, ser verdadeiramente livre, João 8, 31, 32. Receber os planos que Deus tem para eu dar fruto, João 15, 7. Dar muito fruto e dar glória a Deus. Ser muito ativo como um rio de águas vivas, João 7, 38. 5. Não pecar ou não viver na prática do pecado. A fé sempre produz ações de amor, mas no fim sempre diremos: fiz o que fiz pela graça de Deus, não é por mim, é sempre pelo Senhor. E em último lugar, a poda do agricultor é um ato de amor. Deus faz isso porque ele é um carrasco? Ou porque Deus tem inveja de você? Nossa, está lá aquele irmão
trabalhando bastante, muitos frutos, o ministério frutificando, a vida frutificando, a vida está bem, a família está bem, o trabalho está bem, a vida financeira está boa, a vida física está saudável, né? Está até saradão, está bem, está saradona, está tudo bem, está tudo fluindo. Aí Deus olha lá de cima, não, está muito bem com aquele filho lá, não. Quer saber? Eu vou cortar as asinhas dele, porque eu não quero que ele continue desse jeito. Será que Deus faz pensando assim? Eu quero dizer uma coisa para vocês, tem crente que pensa que é isso. Não, Deus não me ama. É impossível, depois de tudo que eu vivi, está vivendo isso aqui agora. Depois de tudo que eu passei, agora eu estou nessa. Não pode ser, não, Deus não me ama. O diabo então está furioso comigo. Não, o diabo levantou com toda a sua hoste demoníaca, só pode ser. Meu Deus do céu, vou ter que ir numa campanha, vou ter que fazer isso, porque nada está dando certo agora. O que está acontecendo? Está aí a resposta, irmão. Olha a resposta bíblica para nossas vidas. Eu pergunto a vocês, esse tipo de assunto, esse tema, com esses detalhes, não seria interessante falar para a igreja toda, num domingo à noite? Para a gente entender, claro que está gravando, outros irmãos vão ver, mas como é importante nós entendermos isso, irmão. A poda do agricultor é um ato de amor. Deus faz isso porque Ele te ama e quer ver você melhor. Deus faz isso na vida de um cristão porque Ele quer algo melhor, irmãos. Eu pergunto a vocês, dizer não para nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, você quando diz não para o seu filho ou para a sua filha, você diz isso porque você está com raiva do filho ou porque você ama o seu filho? Eu digo não para os meus filhos quando eu vejo que aquilo não vai ser o melhor para eles. Eu tenho certeza que você, como pai e mãe, quando você diz não para o seu filho, é porque você está vendo que há algo que não é bom para ele e precisa não dar, ou o não é para que lá na frente ele seja uma pessoa melhor. É ou não é? Porque toda vez que a gente só diz sim, nós podemos estar estragando nossos filhos. Há momentos que você vai dizer sim, porque por você amar o seu filho, sabe que aquele é o momento que ele merece algo melhor. Olha aí, irmãos, olha o que Deus quer nos dizer. Amar é o desejo de incluir outra pessoa naquilo que me satisfaz. Deus é feliz em si mesmo? Deus é alegre em si mesmo? Deus é uma pessoa satisfeita em si mesmo e por tudo que faz? Quando Deus poda você, porque Ele faz, é o desejo dEle, Ele está te amando, é o desejo dEle de incluir você naquilo que satisfaz ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Gente, isso é algo que nos emociona, isso é algo que tem que constranger o nosso coração. A poda dói? Dói. Se alguém dizer aqui nessa noite que não dói, dói. Mas faz parte do amor de Deus. Aceite a mão do agricultor podando você. Aceite, não seja rebelde. Infelizmente, irmãos, o que acontece muitas vezes são pessoas, é a rebeldia, é o do não aceitar, aí vem aqueles decretos que não são bíblicos. Se eu botar amanhã no Facebook, olha, que dizendo uma oração que eu decreto, eu determino, eu exijo, não está na Bíblia, pode dar problema. Mas não está na Bíblia mesmo. Não está, não. As orações dos servos de Deus são sempre de súplicas, petições. É eles rogando a Deus. Eu rogo, eu suplico e eu peço. Eu determino. Eu acabei de ler um artigo do pastor Josemar Bessa sobre
olha o título, Quem disse que Deus só manifesta amor quando na oração ele responde com sim? É um artigo grande. Eu até salvei no celular que eu ia mandar para alguns grupos. Vou mandar no grupo da igreja. Quem disse que Deus só está abençoando alguém ou amando alguém quando ele diz sim numa oração? Para Jesus, na oração lá no Getsêmani, ele diz para Jesus, não. E se você for ver na Trindade, eles se amam perfeitamente. Mas não podia responder Jesus com um sim quando ele disse, passa de mim este cálice. Não. Jesus teve que passar por tudo aquilo ali. O cálice teve que ser derramado sobre ele. Lembra que eu falei lá no início, irmãos, que a poda está ligada a Deus, está ligado com os homens, e ele quer fazer isso porque ele quer tratar o ser humano? Então eu quero dizer para você que a poda é para fazer você ser uma pessoa melhor, para dar mais frutos para o reino de Deus. Então, se nessa poda surgir alguma mágoa no seu coração, quando Deus usa pessoas e circunstâncias, ou quando Deus usa pessoas, eu quero dizer para você o seguinte, perdoe as pessoas. Ah, Oswaldo, mas você não sabe o que fizeram contra a minha vida. Não importa. Eu quero dizer para você que nessa poda, libere perdão em nome de Jesus. Se foi alguém da igreja, libere perdão. Se foi uma igreja toda, libere perdão. Se foi um parente próximo, libere perdão. Não deixe acumular no seu coração feridas, mágoas, doenças, dores, remorsos no seu coração. Em nome de Jesus, entenda que qualquer coisa que aconteceu na sua vida, ou que acontecerá na sua vida, seja amanhã, ou seja daqui a pouco, seja amanhã, seja na semana que vem, ou seja em algum outro momento da sua história, eu quero que você entenda que quem está podando a sua vida é Deus. É Deus quem trabalha na vida dos seus servos, porque você não está abandonado. Porque você, como ramo, tem que entender que você está ligado à videira. E quem cuida da videira, ao qual você está ligado, é o nosso Pai, é o nosso Deus. Ele é o agricultor e Ele vai podar. Goste você ou não, Ele vai podar. Então, aceite a mão do agricultor podando você. Aceite. Não seja um rebelde. Eu quero terminar com 2 citações do Carlos McCord. Ou você já passou, está passando, ou passará pela poda de Deus. Não tem como você fugir disso. Você vai sobreviver. Olha que boa notícia. Deus não vai podar você para te matar, para acabar com a sua vida. Você vai sobreviver. Ele vai trabalhar em você. Ou Ele vai trabalhar em nós. Você está disposto a aceitar a poda? Você entendeu que você já pode ter passado por uma poda de Deus? Você está entendendo aqui nessa noite que você, em algum momento agora próximo, você pode passar por uma poda de Deus? Você compreendeu que em algum momento da sua história, você passará por uma poda de Deus? Ou, eu falei uma, ou você pode passar por várias podas de Deus. Mas se você, o momento em que você passar por ela, entenda, Deus está fazendo isso em primeiro lugar, porque Ele quer que você se lembre da fonte, que é Ele. Que você retorne e entenda que Ele é a fonte. E uma vez que você volte para a fonte, que é a videira verdadeira, que é Cristo, você seja tratado por Ele, trabalhado por Ele. E uma vez que isso acontece na sua vida, ou aconteça na sua vida, certamente você dará mais frutos lá na frente.
Amém? Então vamos colocar de pé por um instante, vamos lá? Vamos lá? Eu quero que você, neste momento, você e Deus, eu quero que você feche seus olhos e você pense em tudo que você ouviu aqui nessa noite, irmãos. Irmãos, como eu fui abençoado por poder trazer esse estudo aqui. Eu quero que você entenda que foi falado aqui nessa noite. O nosso tema foi a poda, a mão do agricultor na minha vida. Por mais duro que seja, depois de um momento frutífero na sua vida, entenda que sempre haverá momentos de sequidão na sua vida. Entenda que você, como ramo, não foi chamado para acumular os frutos, mas para viver, para ser, para contribuir e repartir. Entenda o que foi falado aqui nessa noite, irmãos. Que Deus está buscando se envolver nas vidas humanas, porque Ele tem conexão com todos. Entenda que foi falado aqui nessa noite, que a poda é um envolvimento mais íntimo que Deus tem com aqueles que já fizeram uma conexão com a videira e o agricultor. Quer dizer, é com todos os cristãos, todos que estão ligados à videira verdadeira, todos que estão em Cristo. Entenda que a correria do dia a dia pode tirar você do seu tempo de estar ligado sempre e permanecendo sempre na videira verdadeira. Você pode entender aqui nessa noite, irmãos, que a poda nos lembra que o alvo do discipulado não é acumular, mas viver na abundância do zero com Deus. E foi falado sobre Jó, a história de uma poda. Foi falado nessa noite que a poda nos lembra onde fica a fonte, que é Deus, e que nos permite voltar a receber tudo da videira, desde que você seja podado. E, em último lugar, a poda do agricultor é um ato de amor. É um ato de amor, irmãos. É Deus podando o seu povo, porque Ele ama o seu povo, porque Ele quer trabalhar no seu povo, e para que mais à frente o seu povo, o seu ramo, dê mais frutos. Ore a Deus. Ore pela sua vida. Não deixe que as circunstâncias da poda traga mágoa e dores no seu coração, mas que você entenda que é o próprio Deus trabalhando na sua vida, através de circunstâncias, através de pessoas, através de seja lá o que for, Deus está trabalhando na sua vida. Pai, obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado por poder entender, Senhor Deus, sobre essa área, sobre a poda. Senhor Deus, foi muito importante para a minha vida entender isso. Como eu precisei entender que os momentos difíceis na minha vida, após momentos tão bons, é porque o Senhor estava trabalhando e está trabalhando e certamente trabalhará em minha vida para que eu me torne uma pessoa melhor no Senhor, em Ti, e que uma vez em Ti, eu posso, Senhor Deus, no Senhor, poder dar mais frutos para o Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai. Senhor, eu confesso, e eu sei que os meus irmãos também devem estar nesse pensamento, Pai. A poda dói, Senhor Deus. Eu não imaginava o quanto, Senhor Deus, a poda é importante na minha vida. Eu não imaginava, Senhor Deus, o quanto, Pai, muitas vezes quando o Senhor coloca pessoas e circunstâncias que muitas vezes me faz parar, eu não sabia, Pai, o quanto isso é tão importante na minha vida, ao olhar para este texto e essa verdade aqui, Senhor Deus, tão rica em nossas vidas. Pai, então poda-nos, Pai. Nós aceitamos a poda, por mais dolorosa que ela seja, porque nós não queremos viver uma vida de rebeldia,
Nós queremos viver uma vida de obediência, de pessoas que entendem, Senhor Deus, que a vontade do Senhor é melhor do que a nossa vontade. Do que viver para o Senhor é melhor do que viver para nós. Do que fazer, Pai querido, do que ter uma vida na Tua presença e frutos para a Tua glória, é muito melhor do que viver numa vida de correria, aonde nós pensamos somente em nós e no nosso ego, Pai. Somente nas coisas que muitas vezes nos satisfaz. Pai, se temos vivido assim, nos perdoe e nos ajude a viver melhor. E se precisamos, Pai querido, neste momento, Pai, perdoar pessoas, Pai querido, que muitas vezes foram usadas pelo Senhor para nos podar, mas que por acaso há alguma mágoa no coração, nós perdoamos aqui em oração. E, Senhor Deus, se houver pessoas que precisam, Pai, ser perdoada por causa da circunstância, que o Senhor nos leve até essas pessoas e que nós possamos liberar perdão. Então, trate do teu povo, trate dessa igreja, trate de cada um que aqui está nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, que Deus nos pode, que Deus pode você, para que você possa dar mais frutos para a glória dele. Amém? Deus abençoe os irmãos, pode se assentar.